No Atlético você chegou a ser campeão mineiro ou não? Não, não foi campeão mineiro. O Atlético ele se estruturou muito depois, né? É uma fase que a torcida também não deve ter muitas saudades dos diretores da tua época lá. Não, na verdade, tava começando a se reestruturar, né? Porque em 99 eu acho que chegou na final, né? Perdeu pro Corinthians, pra variar. Perdeu. Como que consegue perder pro Corinthians? Mas perdeu. E aí, chegou o Ricardo Guimarães, né? Era Ricardo Guimarães? Que na época era dono do Banco Rural. Eu acho que ele tá até hoje, novamente, né? Um cara muito sério. O Calil também chegou. Nessa época. E aí eles começaram a dar essa guinada. Mas só que foi um momento de transição também salarial. Por exemplo, o Atlético Mineiro, quando eu entrei na Justiça, o meu salário era 17 mil reais no Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro trouxe o Alex Alves, o falecido Alex Alves, que jogou no Palmeiras, tudo. Trouxe ele do Hertha, que ganhava 200 e poucos mil. E você ganhando 17. Mas e chegam assim, ganhando 200. Então, mas ele conquistou isso. Então, eu sei, mas era uma transição. Isso num time é um negócio que não... Então, e o dele tava em dia. E era uma transição assim, que a diretoria começou a ficar de mãos atadas. Entendeu? E tinha... Então, como é que faz isso dentro do vestiário, Cicinha? Responde pra mim. Na época não tinha vaidade, então eu sabia que eu era um menino que eu precisava conquistar meu espaço. Então isso não me assustava que o cara ganhava 300 e eu ganhava 17. Entendeu? Porque com 17 eu fazia muito mais coisa do que ele fazia com 200, até porque ele era casado. Entendeu? A questão é que os meus 17 era atrasado. Os seus 17, com os seus 17 ele não fazia nem um terço. Entendeu? Então, eu tinha uma Paraty chipada que era um veneno. Ele tinha lá 3, 4 carros importados, mas a minha Paraty... A Paraty tem mais história pra contar. Se falasse... E era chipada ainda. Mas era atrasado. Então, você chegava... A pessoa sorrindo, eu tinha conta pra pagar, eu era menino, né? Eu não sabia administrar ainda. Claro. Então, a maior dificuldade era essa. Mas isso daí a gente levava também, assim, de boa, porque tinha bicho naquela época também. Então, às vezes, era uma época que o Atlético Mineiro estava ganhando bastante jogos. Então, a gente ganhava bicho, conseguia se manter com os bichos, né? As premiações por jogo. Esse bicho é um negócio que nasceu no Brasil? Porque na Europa tem isso também? Não, na Europa tem por objetivo. Na Europa não é por jogo? Não. É só no Brasil? O Sivas, por exemplo, eu joguei na Turquia. O Sivasspor, na época que eu joguei lá, era considerado o 6º time da Turquia. Quando nós jogávamos contra o Fenerbahçe, quando jogávamos contra o Besiktas, né, contra o Galatasaray, tinha uma premiação extra para esses jogos. Mas só pros clássicos? Contra time pequeno, não. Tá. Contra time do mesmo nível. Aqui tem qualquer jogo, né? Às vezes, pode acontecer, por exemplo, você pega o São Paulo, perto da zona de rebaixamento, vai jogar contra o Corinthians. Às vezes chega o diretor e fala assim, gente, se vocês ganhar hoje, vocês têm uma bonificação de X. Na minha época, o Juvenal Juventus fazia isso. Chegava do nada e... Na Libertadores, nós tínhamos premiação por jogo. Hoje eu acho que tem ainda. Né? Tem porque hoje a premiação é de acordo com o público. Então a Libertadores dá muito público. Então eu lembro que nós ganhávamos, saía com a pacotinha e eu já... E já gastava tudo no mesmo dia. Não, um pouquinho num dia, um pouquinho no outro, né? Então eu sabia administrar 2 dias. Por que você saiu do Atlético e foi por causa da Paraty? Por causa dos passeios com a Paraty? Não, em 2001 nós chegamos na semifinal do Campeonato Brasileiro, foi meu primeiro ano de Atlético Mineiro, chegamos na semifinal do Campeonato Brasileiro e perdemos aqui pro São Caetano. O São Caetano era o melhor time. Naquela fase espetacular que depois perdeu para o Atlético Paranaense na final. Mas teve um dilúvio aqui também e o São Caetano acabou ganhando da gente. E jogava eu ou jogava o Baiano, né? O Baiano lateral direito. Só que eu tava como aquela galinha dos ovos de ouro. Só que eu tinha problema nessa campo, porque eu saí do Botafogo de Ribeirão, eu ganhava R$700. Meu primeiro ano de Atlético Mineiro foi ganhando 7.800. Descontava os 27,5% lá, eu pegava uns 6 mil. Nossa, eu achava que eu era rico. Então eu comecei a me empolgar um pouquinho. Normal, pô. Porque eu morava sozinho em Belo Horizonte. Entendeu? Time grande. Então tudo era... Solteiro, tudo era mais fácil. Eu não tinha horário pra dormir. Paraty chipada.
E aí, como que faz? Entendeu? Então, e foi muito bacana, porque em 2002, e eu saí de férias em 2001 grandão. Eu falei, em 2002 eu volto, né, das férias, vou jogar titular, tal, o Baiano vai sair. Só que o Leverkusen falou assim, ó, eu não quero o Cicinho. O Leverkusen era treinador lá, né? E aí a diretoria falou assim... que o Levir é meio coronel, né? Se esse menino continuar aqui, ele vai morrer. Ele vai ser jogador. Por quê? Ele tá quebrando o Belo Horizonte no meio. Entendeu? Porque eu tava empolgado com a fama, com tudo. E aí o que fizeram? Optaram por trazer o Rodrigo, o Rodrigo Beckham do Botafogo do Rio, e me emprestaram pro Botafogo do Rio. Ai, pra tirar o cara da zoeira, mandam ele pro Rio de Janeiro. Niterói. E aí eu fui. Só que chegou lá, eu cheguei pianinho. Por quê? Quem tava lá foi o treinador que me trouxe pro Atlético Mineiro, que foi o Abel Braga. O Abel Braga tava no... Porque quando ele caiu, veio o Leverkusen. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o Abel Braga falou assim, ó, eu quero saber de vocês dentro do campo. Dentro do campo eu vou cobrar de vocês. Fora vocês se viram. E aí? Já sei como que vocês são, como você é, tal, porque chegou eu, Romeu, tal, Valdisson. Aí falei, então vambora. Aí, terceiro treino, eu cheguei a treinar de sunga. Porque eu tava jogando futebol e perdi o horário. Eu morava em Cambuinhas. Puta, Cicinho, você também não ajuda, hein, caralho? Eu morava em Cambuinhas. Até Niterói, lá onde a gente treinava. General Severiano. E aí... Fui treinar, chegou eu e o Romeu de sunga. Já corremos pro vestiário, tal. E depois o Abel Braga chamou e falou, ó... Pô, vocês chegaram de sunga... Não, professor, mas a roupa tá aqui, que nós tava na praia, tal. Eu sei, mas... O horário de treino... Não, ele não tinha bebido nada, tava jogando. Eu sei, mas essa desculpa aí... a roupa tava aí, mas foda-se, né? Não, mas né? nós chegamos com a roupa na mão mesmo, né? Que nós tava cheio de areia e não tinha lugar pra tomar banho lá. Nós já montamos no carro e fomos. Cidade de praia... time de praia, né, de cidade, assim, e aí eles chamaram minha atenção, aí eu já comecei assim, eu falei, não, tem que ser profissional. Tem que começar a chegar de roupa. Isso, aí eu... aí comecei a jogar tudo bem pra caramba. Botafogo, os 4 meses que eu fiquei lá, atrasou os 4 meses de salário. Ah, puta que pariu. Aí meus empresários resolveram... Ligaram pra Gislaine. Então, resolveram entrar na justiça. E isso foi antes de entrar na justiça com o Atlético Mineiro. Quando nós fomos entrar na justiça, o Atlético Mineiro fez um acordo. Falou assim, sim, você volta, nós vamos aumentar o seu salário e vamos pagar os atrasados do Botafogo. Porque no Botafogo do Rio eu estava muito bem. Aí cheguei no Atlético Mineiro. Aí né? Que é essa história que você contou. Eu fiquei de janeiro até maio, né? Aí voltei pro Atlético Mineiro. No Botafogo foi rapidinho, né? Foi rapidinho. Porque como eu tava bem, eles me trouxeram de volta. Foi só o verão mesmo, só pra pegar a praia só mesmo pra e voltar. Não, e eu apresentei no Botafogo do Rio de calça de couro ainda. Isso era doido. A perna tudo ele só. Ele vai de calça de couro pra apresentação e pro treino ele vai de sunga. De cueca. Imagina se ele ficasse mais 6 meses lá. Escorria. Se ficasse mais 6 meses lá, quando você foi pro Real Madrid, você não foi vestido de toureiro, não, né? Você não. Ah, tá bom. Mas minha primeira saída lá em Niterói, eu saí de bota e chapéu. Eu e Romeu. Em Niterói. Bota, chapéu e calça de couro. Você achou que você tava onde? Mas não, era uma época que não tinha ainda esses... sertanejo universitário. Mas lá no Rio de Janeiro, até hoje não tem. Não, mas hoje eles já aceitam. Mas lá não é muito... No entanto que eu parado assim, passou moça perto da gente e falou assim, escuta, vocês não se enxergam, não? E você achando que tava arregaçando. Porque, tipo assim, eu levo meu estilo pra... E era um estilo que eu andava na época. Mas só que não precisava de chapéu. Bota, ninguém olha no seu pé. Agora o chapéu não tem como. Chapéu, não. E como é que tem? E a camisa pra dentro? Fivelão. O pacotão. O pacotão. Só faltava o berrante aqui também, né? Aí era demais, mas... E você achou que você ia pegar alguma mina... Camisa xadrez dobrada até E você achou que você ia arrumar alguma coisa? Eu achei que eu ia abafar. Mas aí nós fomos humilhados e fomos embora. E aí voltei pro Atlético Mineiro. Todo empolgado. Oh, que bacana, cara. Eu nunca falei isso, né? Tá vendo? O podcast é bom porque são histórias que eu não contei. Ele achou que tava em Barretos, lá no Rio de Janeiro. Os caras me chamavam de Zezé. Zezé, olha.